como que eu invisto em um cenário de extrema incerteza? Como que eu posso blindar meu patrimônio nesse momento? Como é que eu posso prosperar, né? E aí, a primeira coisa que você tem que entender é que o mercado, financeiro, não só brasileiro, o mercado financeiro global, ele é o que eu chamo de amoral. O que que é amoral, Rafael? Não é imoral, né? Imoral é uma coisa, amoral é outra. O imoral é aquele que não é moral, certo? Agora, o amoral é aquele que não se preocupa com a moralidade, né? Então, nesse momento, o mercado está de maneira amoral precificando as coisas. Quem ganha? Quem perde? Quem lucra mais? Quem lucra menos, tá? Então a gente já começa a ver alguns vencedores e, obviamente, alguns perdedores no mercado financeiro. O primeiro ganhador aí são as empresas de petróleo nesse momento, né? Porque, apesar de uma queda substancial hoje, tá? O Trump fez ali, enfim, um pedido, né, através das suas redes sociais, dizendo para que todas as empresas de petróleo continuem, né, perfurando, continuem produzindo petróleo para não fazer o jogo do inimigo, segundo palavras do Trump. E com isso, né, nas últimas semanas a gente vê empresas de petróleo subindo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, Petrobras, PetroRio, lá fora, né, Exxon, BP e todas mais. Então eu escolhi aqui um ETF para simbolizar isso aqui, né, que é um ETF que tem lá nos Estados Unidos, XOP, tá? Que ele é um ETF de empresas de petróleos global. Então veja que só esse ETF sobe 6%, até um pouquinho mais, quase 7% nos últimos 30 dias. Então já começa a despontar como vencedor, porque você pode perguntar assim, mas Rafael, por que que se corre-se o risco de bloquear lá o Estreito de Hormuz, o petróleo está subindo? Porque justamente o preço do petróleo, que é uma commodity livremente negociada, ela é regido pela oferta e a demanda. Se eu mantenho a oferta e a demanda cai, o preço sobe. Se o preço do petróleo sobe, os custos das empresas sobem? Não. Né? Imagina uma empresa como o Brasil, aqui, uma empresa como a Petrobras, refinando aqui no Brasil, perfurando aqui no Brasil. Agora, se o preço do petróleo pula de, por exemplo, $70 o barril para $90 o barril, ela está lucrando muito mais com o mesmo custo, tá? Então, na média, as empresas de petróleo tendem a se beneficiar de um cenário de escassez de petróleo. Por quê? Porque o preço vai subir. Só que nada isso se compara, por exemplo, às próprias empresas israelenses. Então, aqui é um pouco, talvez contraditório, difícil de entender para quem está fora do mercado, como que as empresas israelenses, nesse momento, sobem 9% no último mês, né? Esse aqui é um ETF também, que é o EIS, também negociado nos Estados Unidos. E a bolsa israelense está quase em topo histórico nesse momento. Por quê, Rafael? Porque, para todos os efeitos, o sentimento lá em Israel e o resto do mundo também, é que Israel está conseguindo vencer essa guerra. E como vencedor, você tem os espólios da guerra, né? E um dos grandes espólios que Israel pode se beneficiar com tudo isso é paz. É paz. Isso é um grande espólio, porque, afinal de contas, quantos anos, né, que Israel está em guerra com o próprio Irã, Hamas, Hezbollah e todas as outras, enfim, organizações que estão ali próximo, né? Então, a paz não existe nada mais importante para uma empresa, para um país, do ponto de vista econômico, né, do que a paz. Então, hoje, o ETF israelense, como vocês podem ver, chega em topo histórico, está muito próximo disso. Por quê? Porque se precifica a paz em Israel. Outro ETF que vem ganhando bastante destaque aí nas últimas semanas, né, até esse ano, né, é o URA, URA. Por quê? Porque esse ETF se refere a empresas de urânio, tá? E o urânio, cada vez mais, ele vem ganhando destaque no ambiente energético mundial. Por quê? Porque, por mais que talvez seja difícil entender isso, urânio, ele possibilita, obviamente, usinas nucleares, e usinas nucleares são uma forma de energia limpa, muito, mas muito mais seguro e muito menos poluente do que carvão, gás natural e outras formas de energia, tá? Então, cada vez mais há um destaque para projetos de usina nuclear no mundo inteiro, e não tem jeito de se fazer usina nuclear sem urânio. Então, esse ETF, ele é de empresas que exploram, né, exploram o seguinte, mineram, né, e fazem ali a venda
de urânio no mundo inteiro, então já sobe 33% nesse ano. E empresas de defesa, né, afinal de contas, se tem míssil sendo lançado, se tem guerra em algum lugar, alguém tem que estar produzindo esse armamento, alguém tem que estar produzindo todos esses, enfim, equipamentos. E esse ETF, né, que é o Defense Tech, que tem o código SHLD, só neste ano de 2025 sobe 56%, né. Por quê? Porque quando as tensões aumentam, o que que os políticos fazem? Abrem o cofrinho, eles compram cada vez mais armamento e esses armamentos acabam, indo, né, esses pedidos de armamento para as empresas que compõem esses grupos. Mas obviamente, assim como isso tem vencedores, também tem perdedores, né. Então somente nos últimos 30 dias, esse ETF que é o AIRL, que é um ETF de empresa aérea global, que tem aqui todas que você pode imaginar, a Southwest Airlines, a United Airlines, a American Airlines e tantas outras, né, cai nos últimos 30 dias quase 10%. Por quê, Rafael? Porque o maior custo de uma empresa aérea é combustível, é petróleo. Então, se o petróleo sobe, como a gente já explicou aqui, empresas de petróleo ganham dinheiro e as empresas aéreas perdem dinheiro, tá? Por isso que a gente sempre fala, é muito melhor você investir numa empresa produtora de commodities do que uma empresa que tem uma alta dependência de uma commodity, como é o caso de uma companhia aérea. Outro tipo de empresa que vem enfim, saindo como uma perdedora desse momento do mundo, né, um momento aí de antirrisco, né, que o mundo quer sair do risco e só prospera o turismo em tempos de paz, é, esse outro ETF, que é o Advisor Share Hotel, basicamente, ele tem ali o BDZ, né, BETS, que é um ETF que tem uma série de empresas atreladas ao setor de turismo, como a Expedia, Decolar.com e tantas outras, tá? E o que que acontece? Vem sofrendo esse ano, por quê? Porque turismo depende de paz. Então, você imagina, nesse momento, quantas pessoas que, por exemplo, estavam pensando em viajar para o Oriente Médio, e aí eu estou falando aqui de todos os países lá, por exemplo, Dubai, própria Doha, Israel, enfim, todos esses países que estão cancelando, né, os seus planos. Justamente por quê? Porque turismo depende de paz. Fora que o custo fica cada vez maior, afinal de contas, depende de transporte aéreo, que depende de petróleo.